sobre o herpes zoster. Nós achamos oportuno de falar sobre essa doença, que muita gente ainda não conhece, apesar do aumento significativo da incidência do herpes zoster. O que é o herpes zoster? É o mesmo vírus do herpes labial, que a gente chama de herpes simples? Não. É o vírus da catapora. Então, se eu fui vacinado ou se eu tive catapora, eu vou ter o vírus dentro de mim. Vai estar no meu corpo, convivendo comigo a minha vida inteira. Quando a minha imunidade cai, seja porque eu estou em uso de altas doses de corticoides, se eu tiver em quimioterapia, se eu tenho poucas horas de sono, se eu sou um alcoólatra, se eu tenho déficit nutricional, eu vou ter baixa imunidade, ou eu sou só idoso. A minha imunidade está envelhecendo e com isso aumenta a cada ano a chance de eu desenvolver uma doença relacionada à imunidade. Uma delas é o herpes zoster. Então hoje a gente tem vacina, que a gente pode dar a partir dos 60 anos, para evitar o aparecimento do herpes zoster. O diagnóstico tem que ser feito de maneira rápida, porque quanto mais passa o tempo, pior vai ficando a doença, mais inflamado o nervo vai ficando. Então, o que é o herpes zoster? Quando o vírus da catapora, que fica dormindo ali no nervo, entra em atividade porque a minha imunidade está baixa. E aí eu posso ter hipersensibilidade num trajeto. Então, no primeiro momento, às vezes não aparece lesão, que parece pequenas bolinhas de sapato ou uma bolinha coladinha na outra bolinha, fazendo um caminho, seja ele na vertical, na horizontal, na perpendicular, mas faz um caminho. Então, por exemplo, passa pela coxa, pegou um caminho do glúteo, elevou e saiu na lombar. Então, você vê um caminho. Sim. Então, é uma doença do vírus da catapora, que o vírus vive dentro da gente pelo tempo que nós vivermos, que quando a nossa imunidade cai, o vírus inflama o nervo, e aí começa a dor local, depois aparecem as vesículazinhas, que são as bolinhas, que podem coçar, podem arder e podem dar ferroadas, fisgadas, tá? E isso diz que dói, né? Que dá muita dor. Como é no nervo, vamos imaginar como se fosse uma dor de dente. Dor de dente é uma dor insuportável, não é? Sim. É porque o nervo está inflamado. Diretamente a lesão está no nervo. No nosso caso também, a lesão está no nervo. O vírus está inflamando o nervo. Então ele inflama e desencapa o nervo. Ele come a bainha de mielina. Nossa e com isso, senhora. por exemplo, lembra quando a gente batia o cotovelo que leva aquele choque? Lembro. Aquilo é o quê? Lembro. É o nervo que tem essa bainha de mielina, que pode ser que eu tenha um déficit nessa bainha de mielina, porque eu não tenho vitaminas do complexo B, B12, ácido fólico, B6. Então eu perco essa proteção, então eu encostei e dei choque. Isso acontece no herpes zoster também. O nervo fica exposto, desencapado, até a roupa. Quando encosta, dá dor, ardência. Então o diagnóstico tem que ser precoce, porque quanto mais precoce o diagnóstico, menos chance de desenvolver uma dor chamada neuralgia pós-herpética, que é uma das piores dores, tá? Bate aí parecido com câncer ósseo, dor de câncer ósseo. Nossa. E neuralgia do trigêmeo também, que é uma coisa horrorosa, que é quando inflama o nervo trigêmeo, que é o nervo aqui da face, que pega olho, nariz e uma terceira pedaço para mandíbula. E a pessoa vê essa bolinha, a pessoa tem que ver isso para procurar, para saber se é herpes ou sente a dor logo. Olha, eu já fiz diagnóstico. Eu tenho um paciente que, depois desse episódio, ele começou a me chamar de Dr. House. E a mulher dele é médica também me chama de Dr. House. Ele foi no consultório com uma dor no pescoço, que a gente não identificou como sendo dor na coluna cervical. Mas eu passava a mão e estava hipersensível. Eu passei a mão, ele reclamou logo, mas não tinha lesão, só tinha um incômodo. E eu disse para ele, olha, para mim vai abrir um herpes zoster aí. Como não tinha lesão, ele deve ter conversado com a esposa, sei lá, e ela disse, não, impossível de ser um herpes zoster. Passado 2 dias, começou a lesão, ele foi num hospital diagnosticado como herpes zoster. E a gente diagnosticou só com a hipersensibilidade. Então, se eu estou passando a mão num pedaço da minha perna que não estava doendo antes, do braço, esse ano eu já vi 2 casos de herpes no consultório. Esse ano, a gente já está em março ainda. 2 casos de herpes zoster começaram no dedo. Um nesse dedo aqui e o outro no dedo do pé. Já vi herpes zoster começar na língua.
Nossa, deve ser uma Couro coisa cabeludo, olho. Então, dependendo da área, o paciente pode ficar cego com herpes zoster no olho. Já tive uma paciente que demorou o diagnóstico, ela perdeu um pedaço da língua, uma idosa. Necrosou uma ponta da língua. Não chegava a sangue como deveria, ficou muito cheio de lesão, pouca vascularização, perdeu um pedaço da língua. Doutora, me diz uma coisa, ela se manifesta, você falou que nós temos no corpo, né? Ela se manifesta só por causa da baixa imunidade ou ela pega? Não, não pega. O vírus está dentro da gente. Não, o vírus está dentro da gente. A gente não teve catapora, não foi vacinado, o vírus não está lá. Provavelmente ou você teve catapora assintomática, mas no todo, só se eu tenho vírus eu tive contato com ele, senão não. E se você já teve herpes? Aí tem tendência a novos episódios, sim. Por isso a importância da vacinação. E, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha mãe, tá? Eu ainda não consegui vacinar ela contra a herpes zoster, porque quando a gente começa a tentar passar os 6 meses, ela faz novo episódio. Mas por quê? Porque ela tem asma. Então, quando exacerba a asma, gera baixa imunidade, aparece o herpes zoster. Ou quando a gente está muito ansioso. Hoje em dia tem muito casos de herpes zoster por pós-crise de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que estão com muitos problemas. Então, cada vez a gente vê em pessoas mais jovens, não tanto no que tem a imunidade tão senil, tão senescente. Mas é importante que a pessoa ou sinta esse incômodo, né? Ou veja a lesão, ou né? Veja ou sinta, lesão. Do nada tem uma área do meu braço, da minha perna, do meu couro cabeludo que está ardendo, está coçando, está dando choque. Procura o médico, porque pode ser que seja um herpes zoster. E é necessário esse tratamento, esse diagnóstico precoce, porque o tratamento é simples. Tá? Olha só. É uma medicação que você tomando aí, um comprimido ou 2 comprimidos de 6 em 6 horas, 8 em 8, depende do grau e da extensão da lesão. É um tratamento simples. E você faz a medicação para o vírus, para tratar o vírus, e para reencapar essa fibra, né? Para não dar essa dor, esse né? nervo, né? Então essa fibra nervosa, repara, com vitaminas do complexo B, com pregabalina, com gabapentina, que são medicamentos que protegem o nervo, né? Faz essa proteção do nervo. São as medicações que a gente mais usa para dor. E a gente evita o diagnóstico precoce também é importante, porque se confundir com dor, por exemplo, de coluna e usar corticoide, eu vou abaixar mais a imunidade. E aí o herpes zoster vem com mais potência, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, nós médicos. Uma doença para a gente começar a procurar, ficar alerta, saber que tem vacina, passou de 60 anos, vai lá, faça isso. Porque é grave, né? Porque é uma coisa séria. E olha, eu já tive uma paciente, que eu já peguei ela numa fase muito adiantada, porque ela me procurou na tentativa de melhora com acupuntura, tá? Essa paciente já estava há 1 ano e meio que ela não conseguia usar nem calcinha nem sutiã. Ela só conseguia usar essas roupas que você compra de baile, assim, que enfia pela cabeça, né? Que você, bem levinho o tecido. Certo. Ela só conseguia usar isso, porque a própria roupa já incomodava. Durante 1 ano e meio ela estava tendo dor. Nossa Senhora. A gente começou a fazer acupuntura, mas foi uma coisa lenta ainda com as medicações, foi uma coisa bem demorada, acho que levou uns 2 anos aí pra coisa minimizar. E ela, não é pouca dor não, é muita dor. Então é uma doença importante. Que não deve melhorar com qualquer medicamento para dor, né? Não melhora porque você não sabe o grau de extensão que essa inflamação gerou no nervo. Então a gente não sabe o grau de comprometimento. Então a gente não tem como dizer, depois instalada a neuralgia pós-herpética, então o nome é neuralgia pós-herpética, inflamação e dor no nervo por conta do herpes. Certo. É bastante difícil a gente tratar, a gente se lança a mão de várias drogas e assim, sem muito resultado significativo, tá? É uma coisa bem séria. Muito melhor a prevenção, sem dúvida. Okay. E são muitos casos, né? Senão não justificaria a indústria desenvolver uma vacina, né? Ah, sim, lógico. Então, são muitos casos no mundo e não é só para você não ter o herpes zoster. Isso é legal da gente falar. Um episódio de herpes zoster pode gerar uma inflamação e uma dor tão intensa que eu posso piorar meu processo depressivo. Olha. Eu posso deflagrar processos inflamatórios sérios. Por exemplo, eu sou cardiopata, sou todo inflamado, sou diabético. Pós-neuralgia pós-herpética, eu posso inflamar mais e ter um AVC. Posso inflamar mais e ter um infarto.
Então, quando eu faço vacina para gripe, herpes zoster, vírus sincicial respiratório, eu estou prevenindo inclusive eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares. Nossa, por diminuição da inflamação que é gerada por essas infecções. Quer dizer, muito importante tomar essa vacina, né? Muito, bastante importante. E também toma nessas clínicas de vacina, né? Clínicas de vacinação. Na internet estão fazendo umas chamadas assim, tratamento para o herpes zoster previne Alzheimer. Se você for pensar de forma bem simples, verdade. Se eu evito uma exacerbação do herpes zoster ou o aparecimento do herpes zoster, eu inflamo menos. Se inflamo menos, tem menos inflamação no cérebro. Se tem menos inflamação no cérebro, protejo contra Alzheimer. Não é uma proteção direta, né? Fiz a vacina, estou protegido do Alzheimer. Não, isso foi para chamar mídia, para a pessoa prestar atenção. Então, uma vez que, não é isso? Eu diminuo as chances de inflamação porque estou prevenindo uma doença inflamatória grave. E com isso eu evito eventos cardio e cerebrovasculares. É para isso. Então, olha que legal, a indicação da vacina para gripe é para evitar isso, tá? Não é porque o governo é bonzinho, não quer que ninguém fique gripado, não. E não é só para evitar as complicações pulmonares, não. Cardiovasculares e cerebrovasculares também. Então, vamos tomar essas vacinas, né? Para se proteger e cada vez ter mais saúde, né? Porque uma complicação dessa de herpes... eu vou botar no canal o calendário vacinal que a gente tem 60 a mais. Eu vou disponibilizar isso. É bem legal. Então, vai disponibilizar vou sim. Agora no canal, né? Então, prestem atenção que já vai ser habilitado o calendário de vacinação que a doutora Márcia vai colocar para todos que assistem o programa e aqueles que não assistem falem para os seus amigos. É porque a gente tem que fazer com que a pessoa readquire o hábito de vacinar. É verdade. Né? Porque diminuiu muito o número de crianças vacinadas. Mas mesmo assim já diminuiu. E é preciso que a gente acompanhe o calendário vacinal das crianças e dos adultos, dos idosos. Mas as crianças são fundamentais para que não leve a doença para dentro de casa. E para a gente dar um final aqui nesse... será que não foi por causa da vacina da Covid que as pessoas ficaram com medo? Porque tanta coisa... Eu acho que sim. Que as pessoas hoje ojeriza a vacina? Eu acho que sim. Medo? Acho que sim. Acho que isso tem que ser modificado, né? Eu me sinto muito podendo falar sobre o assunto. Que as vacinas, elas são exaustivamente testadas durante anos, com populações bem significativas, um N bem significativo. A vacina do Covid foi outra coisa. Foi uma vacina que foi desenvolvida no meio de uma pandemia, enquanto se estava se conhecendo o vírus ainda. É diferente de vacina que você tem 7, 8 anos de estudo. Né? Então, é preciso que a gente readquira o hábito de vacinar os filhos, os bebês, nós adultos jovens e idosos, 60 a mais, com a ideia de que vacina é importante. Prevenção é fundamental. Então, não é porque a gente criticou a vacina do Covid que a gente vai fazer críticas às outras vacinas, pelo contrário. Sim. É importante, né, saber que as vacinas, quando elas são colocadas à disposição, elas já foram testadas há anos, né? É isso. Foi testado em ratos, gente, né, dentro de um grupo com o mesmo perfil, né, então da mesma genética, da mesma região, com o mesmo peso, homens e mulheres. Você vai pegando critérios em comuns para você fazer um teste, para você poder apresentar um trabalho científico. Certo. Então, as vacinas vêm com trabalhos científicos que a gente chama de grande peso, né, que você diz que é cabeça a cabeça, quer dizer, grupos iguais, características iguais, homens e mulheres, um grande número de casos, duplo cego, quer dizer, quem toma não sabe que está tomando remédio, quem está no placebo não sabe o que é placebo. Então, um exame que você faz para saber se tem as mesmas agentes patógenos dentro do pulmão. O fato é que eram grupos muito similares para fazer a testagem das vacinas. Então, é confiável. Altamente seguro. Altamente seguro. Ninguém pode pensar porque vai tomar uma picada ou vai cair duro, porque é porque tinha que cair duro mesmo, né? E aí você tem, por exemplo, se tem vacinas que os vírus são atenuados, quer dizer, vírus que estão sonolentos,
você quando aplica a vacina, que você vai produzir a imunidade naquele paciente, pode ser que você tenha um quadro de febrícula, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, mas isso faz parte. É uma característica dizendo o seguinte, olha, seu sistema imunológico identificou e está produzindo imunidade. Então você vai ter algum efeito colateral, às vezes você tem, às vezes não tem nada, às vezes você tem uma vermelhidão no local que aplicou a vacina, que 2 dias depois aquilo desaparece. Se você botar gelo, passar qualquer pomadinha dessas de anti-inflamatório já resolve. É, verdade. Então vamos vacinar dentro do calendário, que é fundamental. Bom, vamos pro próximo programa. E vocês já estão sabendo do evento, dia 29 de abril, nós vamos falar outras vezes, mas é para vocês colocarem na agenda de vocês e não perderem esse momento. É muito bom que vai acontecer no Barra Center, dia 29 de abril, às 18 às 20 horas. Barra Business Center.